Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaínos, nessa terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Estamos chegando para falar do Vasco, que está sem técnico, né, torcedor? O Vasco não tem técnico nesse momento, tem o interino, que é o Bruno Lazzaroni. A diretoria do Vasco tem uma difícil missão de fazer algo que é difícil para todos os clubes que precisam escolher um comandante. Escolher um técnico é definir um planejamento, mas, mais do que recente, muito próximo aos dias de hoje, os clubes brasileiros, principalmente, é a nossa seara, parece que a cada dia menos pensam no longo prazo. Pensam muito no curto prazo, estipulam muito pouco o perfil, muito pouco aquilo que você pode ter fora de campo como um gestor, alguém que vai ter um aparato de uma direção, alguém que vai estar dentro do vestiário no dia a dia, cuidando da relação desde o mais humilde funcionário até o seu craque do time, e dentro do campo trazendo uma filosofia que eu sempre acho que nunca pode ser a filosofia que o treinador quer. Na verdade, você precisa adequar o treinador a uma filosofia que o clube quer. O Vasco da Gama sempre foi um clube que teve algumas características básicas: ataques poderosos, times com grandes artilheiros, defesas com zagueiros marcantes na história, jogadores firmes, jogadores duros, até algumas vezes sem muita técnica, mas acima de tudo um time guerreiro. O Vasco sempre foi um time difícil de ser batido, sempre foi um time de competição. Me parece que essa cartilha ela precisa ser seguida. Há uma série de pessoas que cobram, e eu sou uma delas, que o Vasco, por exemplo, tem obrigatoriamente, até dentro do seu estatuto, a condição de que 30% do seu elenco seja criado na base do clube e que pelo menos 1 ou 2 jogadores sejam experimentados constantemente no time principal. O Vasco ele perdeu muito dessa sua essência. O Vasco abraçou muito uma modernidade que eu discuto, apesar de entender que o mundo avança, mas eu ainda sou muito retrógrado em algumas questões que não considero retroagir no tempo, considero manter padrões. O Vasco da Gama não pode ser um time que se retranque. O Vasco da Gama não pode ser um time que dá a bola para o adversário. O Vasco da Gama precisa ser um time que pelo menos busque a vitória incessantemente durante 90 minutos. São características que se perde muito com a vinda de treinadores. E um exemplo desses é o Fernando Diniz. Fernando Diniz é um treinador que, se não tiver centroavante, se não tiver um 9, para ele não tem problema. Ele no Fluminense tinha o Germancano, que não foi retirado muito porque o Cano fazia os gols. No Vasco, ele relutou pela vinda do Cláudio Spinelli, mas trouxe o Brenner, que é um centroavante móvel, de uma forma de jogar que eu até gosto, mas acho que você precisa ter
o letal, o jogador de dentro da área. Esse tipo de conceito que os treinadores trazem precisam ser questionados pelos dirigentes, precisam ser questionados seguindo até uma cartilha. Vem cá, o seu time joga assim? Vem cá, o seu time tem centroavante? Vem cá, você usa a base? Todos esses aspectos precisam ser colocados à prática, na baila. Exatamente como nós falamos aqui da questão do Felipe Coutinho, quando se contrata um jogador, quando se contrata um técnico, precisa se entender qual é o perfil que esse treinador tem. São entrevistas que se fazem, você faz perguntas que você entende qual é o anímico desse técnico. Porque ter um treinador que seja sanguíneo, ok, bacana. Ter um treinador que seja paizão, ok, bacana. Mas como é que é o seu jogo? O seu comportamento é um comportamento que o clube precisa estipular como um padrão. Você não pode ser nem só um paizão e nem só um sanguíneo. Você precisa ter um meio termo. Você, como um paizão, precisa chamar a atenção dos jogadores, precisa orientá-los, mas ao mesmo tempo, como um sanguíneo, precisa ter capacidade de cobrar também. Ter a capacidade de não ter o medo de independente da posição do jogador. Você, treinador, é o funcionário do clube. Ultimamente, os treinadores de futebol têm sido quase que donos, têm sido quase que os donos da chave do futebol. E eu discordo disso. Acho que o treinador é muito importante, é fundamental, como eu disse, para o planejamento, é o encabeçamento do planejamento, mas acima de tudo está a instituição. Acima de tudo estão os preceitos e filosofias de um clube como o Vasco, centenário, de mais de 125 anos de história. Em cima disso, eu acho que o Vasco precisa buscar um treinador. Mas é uma tarefa difícil, não é fácil, porque nem todos preenchem os pré-requisitos. Todos os seres humanos são muito diferentes. E às vezes você vai muito mais pelo lado cômodo, pelo simples. E acho que a escolha por Renato Portaluppi, que é o grande favorito a assumir o Vasco mais uma vez, é uma escolha que eu entendo. Posso não concordar 100%. Me lembro quando fiz um comentário aqui muito em cima da ida do Carille para o Vasco. Eu mesmo disse, não gosto. Acho que o Carille é um técnico que não tem nada a ver com o Vasco. Absolutamente nada a ver. Entendo quando foi contratado, porque a defesa tinha muitos problemas, e ele era bom de defesa, o que acabou não acontecendo, mas o Vasco tem que privilegiar o seu ataque. Precisa ser um time equilibrado. E acho que o Fernando Diniz é o oposto, é o desequilíbrio, porque é um time que toma 94 gols e faz 94 gols. Com o Fernando Diniz faz 78 e sofre 77. A gente precisa de um técnico que tenha equilíbrio. O Renato é esse técnico? Olha, eu acho até que é, porque o Renato ele consegue juntar, apesar de já estar um pouco mais ligado na sua aposentadoria, mas consegue dar um ambiente positivo, consegue dar aos jogadores uma confiança e fora de campo ele conseguiu melhorar, moldar esse estilo dele, que é um estilo meio fanfarrão, é um estilo mais boleirão, como foi aquela frase agora icônica, a explicação do que é posse de bola no futebol. Renato é um cara que, por exemplo, se insurgiu contra os cursos da CBF, prefere muito mais a prática. Então é um cara que sempre foi rebelde, mas sempre foi um cara muito ligado ao futebol, um grandiosíssimo jogador de futebol. É o treinador dos meus sonhos hoje? Não, não é. Meu treinador dos sonhos hoje poderia estar aí entre o Leonardo Jardim, o próprio Arthur Jorge, treinadores que fizeram grandes trabalhos no Brasil, que têm conceitos modernos, mas o problema é que eu não sei se o Vasco tem tempo para isso. Esse é que é o grande problema. O Vasco sempre está trocando o pneu do carro com o carro rodando. E essa preocupação eu tenho, porque você traz um treinador como Arthur Jorge, que é um treinador grande, mas que vai demandar tempo. Mas o Vasco não tem tempo, vai precisar conhecer os jogadores, vai precisar moldar o time à sua forma de jogar. Bom, Flávio, mas o Renato pode? O Renato é mestre em fazer isso. O Renato já pegou trabalhos difíceis, já pegou trabalhos complicados. O exemplo foi ano passado, quando o Fluminense foi jogar o Mundial e era o time mais fraco. E o Fluminense foi a semifinal, jogando de uma maneira estratégica a cada jogo, fechando a casinha, brigando pela melhor bola, dando 2, 3 chutes em gol e fazendo um gol. É uma maneira que eu gosto de jogar? Não, como eu acabei de dizer, o Vasco é diferente. Mas Renato já passou pelo Vasco, ele sabe como é o Vasco, ele entende.
Não deixa de ser um treinador ofensivo se tiver boas peças, não deixa de ser um treinador que faz o seu time jogar bem se tiver boas peças, não deixa de ser um treinador que monte bem sua defesa tendo boas peças, e acho que o Vasco tem boas peças. Acho que o Vasco precisa contratar. Até o dia 3 de março, terça-feira que vem, precisa contratar pelo menos 1 a 2 jogadores. Trazer um atacante de perna esquerda, um atacante forte e trazer um volante. Se pintar a possibilidade de um zagueiro, seria bastante interessante. Enfim, a gente tem que esperar quem vai ser o treinador. O favorito é o Renato. A conversa já se encaminhou para o Renato. O Renato é um nome que a direção do Vasco gosta, apesar de outros pares gostarem de outros treinadores, como o próprio Léo Jardim, como o próprio de Michelis, o argentino, como o próprio Arthur Jorge, em situações mais difíceis, também como o Marcelo Gadiardo, mas o Renato é a solução para o momento. É uma solução cômoda, que a gente sabe que a direção vai ser criticada exatamente por isso, por não pensar fora da caixinha, mas eu entendo o presidente Pedrinho. Acho que pensar fora da caixinha nesse instante é extremamente perigoso pro ano que o Vasco vislumbra. O Vasco está muito próximo de vender a sua SAF. Tem eleição no final do ano. Não dá para correr riscos do Vasco brigar para cair para uma segunda divisão, enfim. Que o Renato seja o contratado, o escolhido, receba o nosso apoio e que possa fazer um trabalho de alguém experiente, de alguém que já vivenciou, que já ouviu muito dessa história, que ele é apenas um fanfarrão, um boleirão, mas com certeza Renato já fez bons trabalhos recentes e merece o nosso crédito. Que o Vasco possa escolher o melhor e que o melhor possa dar alegrias a uma torcida tão sofrida. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Eu vou estar logo mais no News a partir de 8h30 da noite. Tchau. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!